Oi gente, tudo bem? Bom, na resenha de hoje eu vou trazer um livro de uma autora que eu já trouxe aqui no canal. Ela é maravilhosa e o livro que eu escolhi para trazer hoje é Hibisco Roxo. Bom, gente, antes de começar essa resenha, eu queria convidar vocês a se inscreverem no meu canal e curtirem os vídeos para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo que eu posto aqui. E eu também vou deixar aqui na tela o perfil do meu Instagram, porque lá eu posto tags, resenhas, unboxing. Eu tô sempre interagindo por lá e eu sempre aviso quando tem um vídeo novo aqui no canal. Bom, gente, Hibisco Roxo é um livro escrito pela Chimamanda Adichie, e ele foi publicado em outubro de 2003. Bom, gente, desde que eu li Sejamos Todos Feministas, eu gostei muito do jeito que a Chimamanda retrata as coisas. Eu tava conversando com uma amiga minha que tava também interessada em ler outros livros dela. Um beijo pra minha amiga Ingrid, que me indicou isso. Ela não me indicou esse livro propriamente dito, ela me indicou os livros da autora e ela me deu essas duas opções. E, gente, foram uma das melhores recomendações que eu já tive. Pra quem quiser ver a resenha do outro livro dela, que na verdade é um texto baseado num TED Talk que ela fez, eu vou deixar aqui no card na descrição do vídeo. Esses textos que ela criou estão num livro chamado Sejamos Todos Feministas. Vocês viram que eu tô lendo muito no meu Kindle, né? Tô muito Kindlezeira. Eu gosto de ler no Kindle, é muito prático. Gente, o que eu tenho pra dizer agora é que tanto Sejamos Todos Feministas como Hibisco Roxo são leituras assim obrigatórias, na minha opinião. São histórias excelentes. E o que mais me marcou nesse livro foi o desenvolvimento dos personagens, o amadurecimento deles, como eles mudaram do início do livro até o final. Gente, é uma história assim muito pessoal, é cheia de tapa na cara, soco no estômago, assim, uma chacoalhada na gente. É uma leitura assim muito interessante. Ela é pesada, mas ela é aquela história que a gente precisa ler. Bom, gente, então vamos à sinopse de Hibisco Roxo. A protagonista de Hibisco Roxo é a Cambly. A Cambly vem de uma família que tem muito dinheiro. O pai dessa família é o patriarca. Ele cuida de tudo. E ele tem diversas fábricas de alimentos, ele também é dono de um jornal clandestino da Nigéria. Essa história se passa na Nigéria, tá? Então já fiquem aí ambientados. O pai da Cambly, que se chama Eugene, ele também é muito religioso, eu diria que até um pouco radical. Ele cresceu aprendendo sobre a religião, então isso vem desde o crescimento dele, do amadurecimento dele até se tornar um homem e um pai de família. Mas lembrando que extremismos, radicalismos nunca são bons. Mas ele também não é 100% uma má pessoa, ele ajuda as pessoas, ele faz doações para pessoas que necessitam, ele tá sempre ajudando na igreja. Mas como um pai e um marido, ele é simplesmente terrível. Ele é muito violento também e ele é muito rígido. Então, gente, quem tem problema com violência física, esse livro pode te dar um gatilho, porque tem diversas cenas em que o Eugene, ele violenta a Cambly, o Jaja, que é o irmão da Cambly, e também a esposa dele, que é a mãe das crianças. Ele também cria uma planilha de horários para os filhos, que são a Cambly e o Jaja, por exemplo. Das 10 às 11 é hora de estudos, das 11 ao meio-dia, hora do almoço, meio-dia a 1 é higiene, e assim vai, sabe? Eles nunca têm um espaço para recreação, para relaxar. Raramente eles têm esses momentos, é basicamente estudo, 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 estudo. Uma das primeiras cenas do livro, pra vocês terem a noção de como ele é com as crianças, a Cambly, ela fica em segundo lugar na escola dela como uma das melhores alunas, e ele fica muito bravo que ela não ficou em primeiro. Ele basicamente humilha ela falando isso, é muito triste. Então a gente pode ver que a Cambly e o Jaja, eles vivem muito presos nesse extremismo, nesse radicalismo do pai. Ele também traz as origens cristãs dele. As crianças são obrigadas a rezar o tempo inteiro, por horas. E dá pra ver que as crianças não se sentem bem, eles até são um pouquinho antissociais, eles
Principalmente a Cambly, ela não fala muito, ela não é uma pessoa de falar muito. O Jaja já fala um pouquinho mais, já tem um pouquinho de papas na língua, sabe? Até que em um feriado eles vão para uma cidade onde eles têm uma casa, que também é a cidade em que o avô deles mora. É uma tradição, assim, eles fazem isso todo ano. E também quando eles vão para essa cidade nesse feriado, eles também vão visitar o avô deles. Mas aí que tá, o próprio pai deles, das crianças, que é o Eugene, ele não gosta do avô das crianças, que é o próprio pai dele. Ele não deixa as crianças ficarem na casa dele por mais de 15 minutos. Ele não deixa as crianças comerem, nem beberem, ou seja, consumirem nada daquela casa, porque ele diz que o próprio pai dele é um pagão. Na verdade, ele é sim cristão, mas ele segue algumas coisas diferentes do Eugene, então o Eugene também não gosta do próprio pai. Ele não tem nenhum contato com ele, as únicas pessoas que têm contato com ele são a Cambly e o Jaja e irmã do Eugene, que agora vai entrar a história dela nisso tudo. Nesse feriado, o Eugene também convida a irmã dele e os filhos dela para passarem um almoço em casa, para eles visitarem. E essa tia das crianças percebe um pouquinho do comportamento deles e o comportamento do irmão dela, e ela pergunta pro Eugene se ela pode levar as crianças um dia para onde ela mora em outra cidade. O Eugene, ele não tem um histórico muito de aceitar as coisas, mas ele acaba aceitando, e as crianças passam um tempo na casa dela. A tia das crianças tem mais 3 filhos, uma menina mais velha e um do meio e um mais novo. E ela também mora numa cidade universitária, porque ela é uma professora universitária. Tem todo um conceito histórico e social, tem toda uma situação onde a universidade está envolvida, em consequência, a tia das crianças também está envolvida nessa história. Então, eles vivem num apartamento muito pequeno, onde falta muita água e luz. Eles vivem em situações precárias. Então, quando a Cambly e o Jaja passam uns dias na casa da tia deles, eles têm esse contraste de como é a vida dela, que tem uma vida mais pobre, assim, ela sempre dá um jeito de conseguir as coisas, chega a faltar umas coisas, mas ela encontra outras, e o outro lado, que é onde eles moram, são mansões, eles têm muito dinheiro, então eles passam a ter contato com isso. Eles passam a finalmente ver como é a pobreza. Eles ainda ganham um pouquinho de liberdade, porque, por exemplo, eles chegam pra tia e falam: olha, tia, temos que seguir os nossos horários que o papai mandou. Ela fala: não, aqui na minha casa não existe isso. Eles puderam relaxar um pouquinho. A partir daí, as crianças passam a mudar, passam a ver coisas novas, passam a ver o outro lado da moeda. Eu adoro usar esse termo. E dá pra ver muito bem como eles mudam, amadurecem, principalmente como a Cambly floresce. Ela passa a ganhar voz, sabe? É muito legal isso. E eu gostei muito disso, porque a Chimamanda mostra as coisas de uma forma muito delicada, mas muito forte ao mesmo tempo. Eu me emocionei bastante lendo esse livro, meu coração apertou em muitas partes, principalmente quando pessoas eram violentadas. Esse livro eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Ele é muito necessário, a história é ótima. Foge um pouco do padrão dos livros que a gente está acostumado a ver hoje em dia. Sem contar que tem um pouquinho de história de amor, mas eu não vou entrar muito em detalhes. Não esqueçam que esse livro contém agressão física, e se você tem algum problema com isso, eu recomendo você não ler o livro. Mas se você aguenta ler cenas como essas, esse livro é muito recomendado por mim. Hibisco Roxo tem o selo de aprovado do canal. Eu espero que vocês gostem dessa leitura. Uma leitura de muito aprendizado, e também é ótimo para você saber um pouco do mundo fora da caixinha. Tchau, gente! Espero que vocês tenham gostado dessa resenha e até o próximo vídeo.